Olá pessoal, bom dia. Eu vou fazer a correção da atividade avaliativa hoje, tá? Que eu tinha combinado com vocês que era videoconferência, mas a internet aqui de casa hoje estava constante, vamos dizer assim, e não deu para acontecer a videoconferência, tá? Então vamos lá. Primeiro, parabenizar aí todos, pessoal, que vocês foram bem aí, tá? Nessa atividade avaliativa. Então a primeira, ó, a Bulé, também chamada de Conselho dos 400. Teve época aí que eram 500, tá? Vai variar um pouquinho. Deixa eu clicar na de baixo aqui para voltar. Era composta por cidadãos atenienses. A Bulé decidiu que seria votado na Assembleia. Os membros da Bulé eram escolhidos através de um sorteio pela cleroteria, que seria aquela máquina que eu mostrei aí várias vezes para vocês, tá? Então eles falavam que não rolaria, né, se fizesse um voto aberto, coisa do tipo tal, porque o mais rico, que falasse melhor, sempre ia ganhar. Então, para todos serem iguais aí, né, no direito de escolha, essa máquina aqui, ó, é responsável pelo sorteio, ok? Então era aqui deixa eu ver, era a C, tá? Através de um sorteio que é a cleroteria ou cleroterium, depende do lugar aí, aparece com um nome diferente, tá? A 2, aqui é uma assembleia. Lembrando que esse lugar, pessoal, existe até hoje lá na Grécia, né? Tá em ruínas, tal, mas as pessoas visitam, ainda tem essa espécie de mezanino aqui, esse lugar mais alto, aonde o orador ali, quem estava falando, tal, subia, né? Então, abaixo, imagem representativa de cidadãos atenienses participando da assembleia, também chamada eclésia, instância máxima da democracia ateniense. Sobre a democracia de Atenas, assinale a alternativa correta, tá? Então era a terceira aqui, ó. Era uma democracia excludente, ou seja, ela excluía, né, muitas pessoas do sistema lá de votação. Ou seja, dela não participavam mulheres, escravos e estrangeiros, né? Então a gente fala que é uma democracia excludente, restritiva ou algo parecido. A terceira, galera, viu essa imagem, né? Creio que o resto da vida aí você tem que saber que está falando lá do Vesúvio, aquele vulcão que há 2000 anos atrás no Império Romano entrou em erupção. E as pessoas aí ficaram, né? Solidificadas aí, vamos dizer, no momento que morreram. Então foram cobertas de cinza. Tudo isso aqui, galera, eram pedras cinzas aí, né? Essa altura aqui, ó. Na verdade, mais de 30 metros aí de altura. E aí os arqueólogos foram cavando tal e acabaram encontrando aí o molde onde o corpo do sujeito aqui que morreu foi soterrado aí por essa poeira, né, cinza vulcânica, acabou morrendo nessa posição. Aí a cinza em volta endureceu, petrificou, e o corpo dele lá dentro acabou apodrecendo, virou um buraco. Quando o arqueólogo encontrou esse buraco, né, com a cinza ainda em volta, injetou gesso, esperou o gesso endurecer, tiraram a camada de cinza e acabou ficando aí o molde, né, das pessoas que morreram na erupção. Muitas crianças, né, pessoal, porque tinham muitos filhos naquela época, mas a mortalidade infantil também era gigantesca, tá? Área de terra cercada de água por todos os lados, menos um. Tá falando do que, pessoal? Isso é uma península, né? Deixa eu clicar aqui. Então, a alternativa, a última aqui, né? Uma península. Lembrando que península quer dizer quase ilha. Se for uma ínsula, é uma ilha. Então, o professor de geografia fala: olha, na América Central insular. Tá falando das ilhas que existem na América Central. Beleza? Foi durante a monarquia que a cidade de Roma foi constituída, ou seja, criada, né? Dando origem posteriormente ao maior império da antiguidade. Sobre o mito de origem de Roma, tá falando de Rômulo e Remo, né, pessoal? Aqueles dois irmãos que foram ali supostamente amamentados por uma loba, que quando cresceram, né, o Rômulo acabou matando o irmão e se tornando aí o primeiro
monarca, o primeiro rei de Roma, tá? Então era a alternativa C. 1, 2, 3, C. Foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados aí no rio Tibre e amamentados por uma loba. Pergunta 6. Escolha a pirâmide social da Roma antiga, tá? Então no topo, galera, eram os patrícios e lá embaixo os escravos, né? Eu falei que depende o livro aí, o vestibular, que um dia você for fazer na vida, essa ordem aqui, ó, pode variar. Tem livro que coloca o cliente em cima, plebeu embaixo, né? Eu coloquei igual o livro de vocês aí para entender melhor. Eu prefiro do outro jeito, né? Por quê? Porque os clientes geralmente, na média, pessoal, eles eram mais privilegiados, aí mais ricos do que o plebeu comum, né? Porque ele estava bem próximo ali do patrício, na campanha política dele, na votação, depois que ganhava e coisa do tipo. Então era a terceira, ó, patrícios, os donos de terra, tal, né? O povo, que é a plebe, os clientes, né, que são plebeus que trabalhavam aí com os patrícios e abaixo de tudo os escravos. A 7, galera, tem um mosaico, né, mostrando aí uma luta entre dois gladiadores e o juiz da luta, né? Por incrível que pareça, ali tinha um juiz também na luta de gladiadores, né? E quem eram esses gladiadores? Então eles eram escravos, né? Era a terceira aqui, ó, das regiões dominadas. Lembrando que os escravos na Roma antiga, 99%, né, eram pessoas brancas, né? Não tinha escravidão ainda africana, tal, que vai rolar 1500 anos depois aí da escravidão na época do Império Romano. E a última, pessoal, que geralmente aí eu ponho mais uma questão mais difícil, vamos chamar assim, né? Então a expansão imperial romana, então o Império Romano crescendo, né, a partir do século I depois de Cristo, na utilização do trabalho escravo em grande escala e no aumento significativo do número de plebeus desempregados, às quais se juntaram leva de pequenos agricultores arruinados. Isso incrementou o êxodo rural, ou seja, as pessoas perderam a terra lá no interior e vieram para a cidade, e provocou o inchamento da cidade, principalmente de Roma. Para amenizar o problema social, né, de um monte de gente satisfeita ali, desempregada, com fome e tal, né, o Estado passou a dar-lhes ajuda. Essa política caracterizou-se pela distribuição de pão e circo, né, pessoal? Ou seja, comida e diversão para esses milhões aí, milhares, né, de miseráveis. Deixa eu clicar aqui para aparecer. Era a alternativa 2, ó. Então o pão a preço bem baixo ou mesmo de forma gratuita, né? E espetáculo público gratuito. Circo, a diversão. Então pão e circo. Então o pão é a própria comida, espetáculo público, né? A luta de gladiadores, a corrida lá de biga no Circus Máximo e por aí vai. Ok, pessoal? Então era isso, a correção aqui da provinha. Na outra quarta-feira eu vou dar mais um pouquinho de conteúdo, tal, na videoconferência, né? E na sexta-feira a gente tem aí a prova bimestral. Ok, pessoal? Então, bom final de semana para vocês, tá?